Shalom! Mais uma vez estamos aqui no nosso momento Pão do Céu. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado no canal Palavras de Vida, tanto neste momento Pão do Céu, quanto também nas outras mensagens que nós postamos nos finais de semana. E hoje, então, nós vamos falar sobre um tema que é uma curiosidade para muitas pessoas. E é uma pergunta: por que Deus não matou a serpente? Estou me referindo à serpente que enganou Eva e também depois, posteriormente, Adão, foi também vítima dessa situação do engano quando eles estavam lá no Jardim do Éden. Essa pergunta é um tanto curiosa e foi feita um dia quando eu estava lecionando educação cristã para crianças em uma sala de aula. Eu contei para aquelas crianças esta história da Eva lá junto com uma serpente no Jardim do Éden, e quando então eu conto esta história para todas aquelas crianças que estavam me ouvindo, e explicando que a serpente enganou Eva e que ela então, sendo enganada, ela também deu do fruto proibido para o seu esposo Adão, que também comeu. Então eles foram castigados por causa de terem desobedecido a Deus, um castigo terrível para a vida de ambos. E aquela pequena menina, uma menina de apenas 7 anos de idade, que estava ali ouvindo atentamente a história, ela mostrou-se intrigada com o desfecho final desta história. Inconformada, ela me fez algumas perguntas que achei muito interessante. Normalmente, crianças fazem perguntas interessantes. Daí ela então levantou a mão e pediu a palavra e olhou bem firme para mim. E ela disse: professor, Deus estava vendo a serpente conversando com a Eva? Eu respondi: sim, Deus estava vendo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo. Ele vê até uma formiguinha andando embaixo de folhas dentro de uma grande floresta. Deus vê todas as coisas. Então, diante da minha resposta, ela indagou: e Deus percebeu que a serpente estava tentando enganar a ela? Sim, respondi eu, Deus é onisciente. Ele percebe qualquer ação, tanto dos homens quanto dos animais. Percebe os movimentos dos peixes lá nas profundezas do mar, os insetos também, ainda que estejam no meio de uma grande floresta escondido lá no meio das árvores, as aves e qualquer outro ser. E não só isso, Deus ele sabe até o que cada pessoa pensa, e aquilo que pensou no passado e aquilo que vai pensar no futuro. Ouvindo então isto, ela exclamou: nossa, esse Deus é muito poderoso mesmo, Então ele pode fazer qualquer coisa. Sim, ele pode, respondi eu a ela. E foi aí, então, que ela me fez a pergunta do tema da nossa reflexão de hoje. Por que então Deus não matou a serpente? Muito sábia nesta menina, ao fazer esta pergunta. Veja que ela percebeu alguns detalhes na história, e ela quis, então, naquilo que ela pensou, encontrar uma outra possibilidade de evitar aquele mal. Daí, na cabeça dela, poderia ser evitado se Deus tivesse matado a serpente. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual seria a sua resposta para aquela menina, nessa última pergunta que ela fez, por que Deus não matou a serpente? Seguindo um raciocínio lógico, se Deus matasse a serpente, Eva não seria enganada por ela. Não sendo enganada pela serpente, supostamente Eva também não desobedeceria a Deus. E não desobedecendo a Deus, ela não sofreria a punição. Eu quero que você reflita sobre isso, e para ajudar você a refletir, eu quero relembrá-los desta história conforme o relato bíblico. Está registrada essa história tanto no Gênesis, no capítulo 2, onde Deus avisa o homem que não deveria comer do fruto de uma determinada árvore, e no capítulo 3, onde acontece a grande tragédia, que foi a desobediência.
Então, em Gênesis, primeiro lá no capítulo 2, nos versos 16 e 17, lá diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: do fruto de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em primeiro lugar, vemos que aqui há uma ordem de Deus. O texto começa dizendo: ordenou o Senhor Deus ao homem. Esta palavra de ordenar, e aparece ali como ordenou, ela está numa conjugação aqui no pretérito perfeito. No hebraico, esta palavra é a palavra tsavá. Ela tem um significado de uma ordem clara. E a ordem clara que nós vemos ali, ela provém de Deus. Deus dá uma ordem clara para Adão. E a ordem é que eles poderiam comer de fruto de todas as árvores que tinha no jardim, menos o fruto daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em segundo lugar, precisamos destacar que se violassem a ordem de Deus, eles teriam consequência, e esta consequência era a morte. Agora nós vamos ver a parte do diálogo da serpente com a Eva, este está no capítulo 3 de Gênesis. E ali, então, os relatos bíblicos dizem: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Notem que a mulher sabia da regra, mas ela acrescentou algo que Deus não havia dito. Ela acrescentou: nem toque nela. Deus não havia dito que não era para tocar, ele só disse que não era para comer. Daí, quando então esta mulher começa a incumpridar a conversa, ou começa a dialogar com a serpente, ela vê aqui uma possibilidade, então, de induzir a mulher ao erro. Daí, em Gênesis, no capítulo 3, verso 4, a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja que Deus diz: olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente disse: não, vocês não vão morrer. Aqui então está o grande engano. E este engano, ele acabou sendo uma tragédia na vida da Eva e também de Adão, porque eles deram mais crédito às palavras da serpente do que nas palavras de Deus. Eu sei que você está aí querendo saber a resposta à pergunta que nós fizemos no início, mas eu acho que nós precisamos pegar algumas aplicações para a nossa vida, naquilo que nós aprendemos com os ensinos bíblicos. E eu quero que você pense o seguinte: em nossos dias não está tão diferente. Tem muitas pessoas dando mais crédito à voz da serpente, e esta serpente pode ser representada por muitas pessoas no mundo, que tem profanado a palavra de Deus, que tem dito uma outra forma de viver ou estabelecido um novo estilo de vida. E as pessoas estão embarcando na fala destas serpentes, que muitas vezes aparecem numa televisão, em uma rede social, aparece talvez do lado ali onde você trabalha, em um local onde você estuda, ou até mesmo dentro de uma convivência familiar. A serpente agora é representada por pessoas. Então, é muito importante nós prestarmos atenção naquilo que aconteceu lá no passado, bem no início, onde Eva ela deu crédito às palavras da serpente e ela esqueceu ou não deu valor àquilo que Deus havia dito. E foi isso que trouxe toda a tragédia, não só para ela, mas para o esposo e para toda a humanidade. É muito importante nós prestarmos atenção naquilo que Deus diz, e não só prestar atenção, dar crédito e obedecer
né, e seguir os preceitos de Deus. Se nós começarmos a dar crédito àquilo que as pessoas dizem que contrariam a palavra de Deus, talvez nós vamos perceber, né, que aquela proposta, aquele estilo de vida, aquilo que nos oferecem é uma coisa tão boa, desejável, uma coisa atraente, e nós podemos então cair e assim pecarmos contra Deus e sermos vítimas do pecado. Isso aconteceu com Eva. O verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, lá diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e que era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Você pode estar pensando, mas morrer por causa de comer um fruto proibido, né? Isto é um castigo muito grande, é uma punição muito severa da parte de Deus, né? Incompatível com a prática daquilo que eles fizeram apenas por comer um fruto proibido. E você ainda pode pensar, mas era muito mais coerente mesmo Deus matar a serpente e não o homem e a mulher. Seres humanos valem muito mais do que serpentes. Eu sei que alguns podem até dizer, pastor, você não conhece determinada pessoa, ela é pior do que uma serpente, é a própria serpente. Mas eu quero dizer para você, né, que essa serpente não era uma serpente qualquer. Nessa serpente havia ali um Satanás incorporado naquele réptil. E aí, então, quando nós olhamos, né, para aquilo que Deus estabeleceu, jamais a Eva deveria ter dado ouvidos àquilo que a serpente estava dizendo. E pensando, então, em todo este acontecimento, esta narrativa, eu quero retornar, né, à pergunta inicial. Por que Deus não matou a serpente? Eu quero que você pense nisso, né, e nesta reflexão de hoje eu quero até dar uma tarefa de casa. Eu quero que você pergunte para os seus amigos, né? De repente você entra no Facebook, no WhatsApp ou em qualquer um outro aplicativo, escreva para ele e pergunte assim, olha, por que Deus não matou a serpente? De repente você pode até passar esse pequeno vídeo, essa reflexão, né, para ele ouvir e vocês trocarem ideias. Daí eu quero até que vocês entrem ali no YouTube, né, onde tem aquela parte de comentários, e faça ali os comentários, né? Dê a sua resposta, né? O seu parecer, por que Deus não matou a serpente? Daí eu quero que vocês pensem nisso, porque é importante nós, então, entrarmos nesta introdução, pensando, raciocinando, vendo possibilidades, para que nós possamos ir para a segunda parte desta mensagem, desta reflexão, e assim nós temos uma fixação, né, que nunca mais nós vamos esquecer, né, o motivo pelo qual Deus não matou a serpente. Daí eu não vou concluir esta reflexão hoje, nós temos aí vários textos para serem citados, daí eu tenho também já anotado vários pontos importantes que nós precisamos destacar, mas eu quero, de propósito, dar esse tempo para você pensar, para você conversar com seus amigos e assim, quando nós voltarmos na segunda parte, você possa estar ali com seu coração já preparado com várias possibilidades para receber, uma resposta que nós encontramos na Bíblia a essa pergunta. No nosso próximo encontro, o Momento Pão do Céu, então eu quero esperar você, quero que você esteja lá, e assim nós vamos dar continuidade. Então, por hoje é apenas esta introdução, daí eu peço que você leia a Bíblia também, se você pode. Vai lá no Gênesis 3, lê, releia 5 vezes, 10 vezes, e isso vai ajudar você a compreender, melhor o texto que está ali registrado. E neste momento, como sempre fazemos, eu quero orar para que Deus ilumine a sua vida e Ele te ajude nesta caminhada para que você não seja vítima das serpentes que estão espalhadas por toda parte do mundo. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço por este momento onde nós apenas introduzimos um assunto que é de grande valor para a vida de todas as pessoas. E sei, ó Deus, que o Senhor quer que todas elas saibam aquilo que o Senhor deixou revelado a nós através da sua palavra.
E sei, ó Deus, que não foi um erro do Senhor, não foi uma falta de olhar por este ângulo que aquela menina estava olhando, ó Deus, não foi uma falta de ver todo o plano da serpente, tudo aquilo que estava, ó Deus, acontecendo ali junto entre serpente e Eva. Mas, ó Deus, é porque o Senhor é um Deus soberano que conhece todas as coisas, que sabe o passado, o presente e futuro. É que o Senhor, ó Deus, agiu da melhor maneira como poderia ter agido. E eu quero, ó Deus, que o Senhor nos ajude, então, a compreender esta atitude do Senhor e sermos abençoados, ó Deus, e também sermos protegidos com as tuas boas mãos que sempre estão estendidas sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe então a todos, onde quer que esteja. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos estar aqui de volta no final de semana com as mensagens tradicionais, que são um pouco mais longas. Daí eu peço que você assista aquelas mensagens. E na próxima quarta-feira nós estaremos de volta para dar prosseguimento e encontrar uma resposta bíblica para esta pergunta: por que Deus não matou a serpente? Um grande abraço, fique com Deus e até breve, se Deus assim permitir.